Olá, canceriano! Olá, canceriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura coletiva, atemporal, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Já te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar caso você goste. Assim a gente ajuda a crescer, a aumentar essa família. Bora lá? Vamos primeiro agradecer a espiritualidade, aos nossos mentores, guias espirituais. Pedir também a permissão para que possam sim trazer uma mensagem que possa nos ajudar a expandir a consciência, trazer direcionamento, clareza para o nosso propósito. E é isso. Gratidão. Vamos começar aqui com o tarô. Verdade da alma. Vamos trazer uma mensagem inicial, ver qual que é a atividade do dia, o que vai ressoar com esse momento. Uma carta, por favor. Virou. Para onde a minha alma quer viajar? Quando a gente fala de viagem da alma, é para onde eu verdadeiramente gostaria de ir enquanto ser humano. Eu sinto aqui pessoas que muitas vezes seguem um caminho, vivem a rotina do dia a dia, mas sentem inconscientemente, na sua própria energia, que podem ir muito além, sabe? Obviamente que aqui a gente está falando de viagens, obviamente também que nessa carta a gente traz a energia dos grandes movimentos e dos sonhos realizados. Mas para eu ir para algum lugar, para eu me movimentar, para eu conseguir fazer, transcender algumas coisas, né, e realizar alguns sonhos que seja, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso ter clareza. E muitas vezes, pelo processo, a gente quer ter clareza demais. É como se eu quisesse ter um caminho para eu poder pisar, entende? E muitas vezes a gente esquece que é no desconhecido, é no vazio, é nas oportunidades aleatórias da vida que as coisas acontecem. É no pequeno, sabe? Não é na mudança grande, é no dia a dia que a grande mudança acontece, né? Vamos ver aqui, ó. Quando viajamos, crescemos, nos abrimos um pouco mais para o mundo e para as aventuras. Nos abrimos para a paciência, nos entendemos, acreditamos. Nossos corações e mentes se expandem, mesmo com as dificuldades, mas temos o desejo atendido. Onde a sua alma está te chamando para visitar? Que lindo! O oráculo da verdade da alma vem dizer hoje para você o seguinte: existe um lugar desconhecido que vai te trazer grandes coisas, que vai te trazer oportunidades, que vai te trazer mudanças, que vai te trazer verdade, entusiasmo em viver. E muitas vezes esse lugar pode ser um caminho da sua casa até o trabalho que você ainda não fez. Entende? Porque quando a gente fala de coisas da alma, do espírito, a gente está falando de ser surpreendido, de não ter o controle,
de confiar no desconhecido, entende? Às vezes sim, você já está planejando, querendo intuitivamente fazer uma viagem, conhecer um lugar há muito tempo e ainda não teve a oportunidade. E a oportunidade agora se materializa. Porque você está indo a este lugar com um propósito de escutar o chamado da sua alma, entende? Mas não porque você quer ir para este lugar para fazer a melhor foto, para estar em algum lugar, sabe? Com tudo muito planejado. Aqui pede que se não só essa oportunidade, porque a gente pode estar falando de pessoas que têm muito claro um lugar que gostaria de conhecer há muito tempo, ou a gente pode estar falando de pessoas que vão descobrir um novo lugar, que vão ter esse chamado a partir deste momento, entende? E aqui fala muito sobre se deixar ir, se deixar ser humano, não esperar por ter todas as condições para fazer isso acontecer, não esperar por ter tudo muito bem planejado e estruturado, sabe? Esta viagem, este trajeto, este novo caminho, que como eu disse, pode ser um caminho, hoje eu pego essa rua para ir para o trabalho, amanhã eu vou pegar essa rua, que é diferente, mas que vai me levar no mesmo lugar. Tudo é sobre o trajeto. Então é se permitir ser vulnerável. Para se encontrar, a gente precisa se perder. Entende? É se permitir se perder, é se permitir se conduzir. Porque muitas vezes você quer encontrar algo, mas você tem tanta certeza de tantas coisas que não tem como ser diferente daquilo que você já conhece. Agora, quando você deixa ir, permite errar, permite ser vulnerável, permite não se perder pelo caminho, pelo processo, é onde você tem a oportunidade de encontrar a si mesmo ou a algo diferente. Entende? Ação do dia canceriano. Escolha um lugar e um desejo. Escolha um lugar na sua lista de desejos. Escolha uma data quando você vai ir até este lugar e comece a planejar de uma forma leve. Cria um mapa sobre lugares que poderiam ser interessantes, não apenas com uma opção, mas com várias. Qualquer coisa que você criar começa a ser a manifestação do seu desejo atendido. Ou seja, colocando a sua intenção, você coloca a sua vida e você coloca a verdade. Você coloca ação física para aquilo, né? E não é só sobre vou até Amsterdã. É tudo que me faz preparar toda essa transformação que acontece até eu chegar em Amsterdã. Porque se cada dia eu der um pequeno passo, eu tenho certeza que eu vou chegar. Agora, se eu espero sempre ter muito para fazer essa realização acontecer, digamos assim, muitas vezes eu não consigo nem sair do lugar. E eu fico tão cheio de coisas aqui agora que eu não consigo ver o caminho que se abre, ou a opção, ou a possibilidade que tem, sabe? Qualquer coisa que você criar, movimenta e deixa o universo saber que você está pronto para fazer isso acontecer. Acredite que você pode. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que bacana, canceriano. Que bacana, hein? Enfim, a missão do dia está dada. 3 cartas, por favor. Mais uma. Olha isso. No fundo do deck, o 5 de espadas. Pensando demais em coisas que não podem te colocar em movimento. Pensando demais, é o que eu falei no começo, né? O excesso de pensamentos que acaba se tornando um peso, te impossibilitando de andar.
Se permita ser um pouco mais corajoso e deixar esses pensamentos ir, abraçá-los e dizer, por exemplo, esse pensamento de medo, ele é menor do que o meu pensamento de coragem. Hoje, por este momento, eu escolho acreditar na força que eu tenho, sabe? E através dessas pequenas ações de começar a acreditar diariamente na força que temos, é que a gente começa a aceitar que os medos são menores. Eu costumo dizer, se coloque em uma situação que você não tenha escolha a não ser acreditar em você, a não ser em acreditar que vai dar certo. É muitas vezes no desconhecido que a gente fica tão vulnerável que a gente precisa acreditar, né? Porque se a gente está na nossa zona de conforto, muito confortável, ou então sabendo o chão que a gente está pisando, a gente acaba não se permitindo viver e se abrir para o que é novo, sabe? E aí acaba não mudando. O enforcado, a carta no Tarot dos Arcanos como a carta da perspectiva. 5 de paus e o 10 de ouros. É hora de enxergar as coisas de uma forma diferente. É hora de entender que padrões, vai ser preciso enfrentar aqui alguns padrões, principalmente padrões do meio em que você está inserido, tá? Muita gente aqui pode estar, por exemplo, para mim é muito distante fazer uma viagem. Como eu vou fazer uma viagem se a minha família nunca viajou, se nunca foi possível? Para você é possível porque é parte do seu propósito. Tem coisas que você só vai encontrar fora dessa rotina, fora do convívio com essas pessoas, sabe? E eu estou falando aqui de coisas grandes, a gente está falando de um 10 de ouros. Todo esse conflito, né, quando a gente começa a olhar as coisas pelo lado contrário, pelo lado avesso, ou então de uma outra perspectiva, pode não ser tão confortável assim. Pode trazer alguns conflitos, porque como que para você que sempre pensou que 1 mais 1 era 2, ver que 1 mais 1 é 3 pode ser possível, sabe? Isso vai gerar incômodo, isso vai gerar conflito, só que são conflitos que você pode resolver aceitando aquilo assim como é, entende? E quando você aceita e você se coloca em movimento, é um 10 de ouros que te espera. É aquilo que você tudo sempre sonhou, é tudo que você sempre quis, é tudo que a sua alma sempre ansiou de viver, sabe? Porque é parte do seu propósito. Só que isso vai ser necessário você ser humano. Você aprender a ser vulnerável, a ser frágil, sabe? Eu sinto aqui pessoas que há muito tempo não choram, por exemplo. São tão fortes, aprenderam a ser tão fortes e criaram tantas cascas que é a hora de começar. Eu vejo aqui uma cebola, né? Tantas cascas de cebola foram criadas que é hora de cortar essas cascas. E no momento que você corta essas cascas, você começa a chorar de novo. Você começa a ser vulnerável, você começa a ser humano, você começa a enxergar vazio onde você achou que tinha. Por exemplo, você sempre esteve rodeado de pessoas, né? E aí você começa, mesmo tendo esse monte de pessoas ao seu redor, você começa a enxergar que ali existe um vazio, entende? Então, se existe um vazio, é melhor que aquelas pessoas não estejam mais ali. Para que, de fato, você enxergue com clareza o que é, entende? Um espaço que está cheio de gente, mas que ainda assim te faz sentir sozinho, é um espaço vazio. Então, aquelas pessoas já não fazem mais sentido estar ali. Limpe esse espaço para que você consiga preencher com toda a abundância que chega para se manifestar na sua história, a partir desse momento. Tá bom? Canceriano, vamos pegar aqui uma mensagem final com a força da natureza, dos magos, das fadas, dos gnomos, dos animais. Uma carta, por favor. No fundo do deck, a carta das afirmações. Por exemplo, eu quero... As afirmações, elas servem primeiro para
transmutar as energias dos nossos pensamentos. Porque quando eu estou afirmando, o meu cérebro, o meu consciente, o meu ego, ele não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Então ele acredita naquilo que eu falo, tanto para o bom quanto para o ruim, tanto para algo que vai me ajudar positivamente, energeticamente falando, ou algo que vai colocar minha energia numa posição mais densa. Quando eu trago afirmações de poder, quando eu trago afirmações positivas para minha mente e para minha fala, para o meu chakra da garganta, que vai manifestar, né, que vai colocar para fora tudo que eu sinto, é onde os meus pensamentos, onde a minha intuição, onde meu corpo também começa a acreditar naquilo que eu estou falando. E quando eu acredito nisso, eu começo a sentir isso. E quando eu começo a sentir isso, eu manifesto através da energia ao meu redor. Eu começo a colocar isso energeticamente para fora. Porque é através dos nossos corpos energéticos que o nosso sentimento se manifesta, né? Por isso que dizem que a nossa energia ela fala muito mais do que as nossas palavras. A carta que virou para você, a carta da flor do poder. Gaste um tempo com flores e flores essenciais para aumentar o seu poder de cura. Assim como as nossas afirmações, elas têm muito poder de influenciar energeticamente na nossa vida, as flores, os aromas, né? Quando a gente fala de flor aqui, a gente não está falando especificamente da flor, mas de aroma, né? Do cheiro, do sentir, da presença. Então, é muito importante aqui, junto com essas afirmações, uma conexão maior. Você colocar algum espaço na sua vida para um momento. Aqui é muito legal para quem tiver curiosidade um pouco sobre aromaterapia, sabe? Coisas que vão te colocar em contato com a natureza para você sentir cheiros diferentes, experienciar muito do tato, do olfato, da experiência mesmo das coisas, do sentir. Isso vai te conectando com a natureza e com a sua própria natureza, né? Porque tudo de fora é um reflexo de dentro. Quando a gente fala de você se conectando com flores, com a natureza, é nada mais do que você se conectando com o seu natural, sabe? Com a sua essência maior. E aí, automaticamente, você começa a fazer as coisas de uma forma mais natural também. Você começa a se alimentar de uma forma mais natural, entende? Então, tudo que é para fora, a afirmação de poder, a conexão com a natureza, a conexão com as plantas, com os cheiros, é nada mais do que uma consciência para a nossa inconsciência de que a gente começa a manifestar tudo naturalmente. Que as coisas de fato vêm com facilidade. Entende, canceriano? Traga um pouco mais dessa conexão com o que é natural, porque assim você vai começar a agir mais naturalmente e as coisas ficam mais fáceis. Às vezes você vai ter intuitivamente, naturalmente vai vir um lugar que você gostaria de começar a frequentar, uma viagem que você gostaria de fazer daqui uma semana, um ano, 2 anos que seja, porque este lugar precisa que você dê o primeiro passo hoje, entende? Este lugar ele só vai existir na sua vida quando você diariamente fizer e tomar ações que te prepararão para estar nesse lugar de uma forma mais consciente, para que de fato faça sentido e vale a pena o estar ali, entende? E às vezes no meio do caminho você vai entender que aquele dali nem era o lugar que você gostaria, mas você conseguiu neste trajeto descobrir outras versões de si mesmo que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento e de amadurecimento de consciência e espiritualidade. Canceriano, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo. Voltem sempre. Se você sentir no seu coração, peço mais uma vez, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, assim a gente ajuda a crescer e entregar essa mensagem para outras pessoas. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.